Olá, esta é uma aula adendo para a aula de usando subtotais para análise de dados. Na aula anterior, nós vimos algumas funções importantes. São elas: soma-se e bd-soma. Mas existe ainda uma outra função que é tão importante como, que é a soma-se. Sis. Então nós temos a função soma-se, que totaliza usando critérios simples. Nós temos o BD-soma, né, que pode ser usado quando se tem critérios um pouco mais sofisticados, mais complexos. Toda função que recebe esse prefixo BD é de banco de dados. E nós temos o soma-sis, que é algo intermediário. Você consegue também fazer algumas totalizações usando critérios um pouco mais sofisticados. Então vamos exemplificar, vamos fazer um exemplos usando essa função soma-sis. Muito bem, então vamos lá. Então aqui a gente tem um exemplo de uma lista de dados que representa os dados de vendas para vários clientes, executados por vários funcionários, tem data de pedido, envio, cidade, país, destino e valor. Muito bem, vamos colocar aqui do lado. Então nós vamos fazer aqui um exemplo usando soma-sis. Criar a motivação, primeiro vamos fazer o exemplo com soma-sis. Imagine que eu queira fazer um total de vendas por funcionário. Então, como motivação, vamos primeiro criar uma lista de funcionários única. Então, eu vou selecionar aqui minha coluna, onde estão os funcionários. Vou clicar em avançado, certo? No filtro avançado. E vou copiar para outro local. Vou botar na coluna K. E, além disso, eu vou pedir para que sejam colocados apenas os registros exclusivos. Retirar as duplicatas. Então, ok, pronto. Eu tenho uma lista. Vamos redimensionar aqui o tamanho da coluna. Então eu tenho uma lista aqui de funcionários de forma exclusiva. Muito bem, se eu quiser totalizar isso aqui, total de pedidos para cada funcionário, a gente já pode usar a função soma-se, certo? Igual a soma-se, abre parênteses. Então, primeiro, eu vou colocar o intervalo onde eu vou aplicar o critério. E qual vai ser o intervalo que eu vou aplicar o critério? Vai ser o funcionário, né? Então eu vou escolher aqui desde desde C2 até ao último pedido. Então, para selecionar, eu vou usar o conjunto de teclas Ctrl Shift seta para baixo. Pronto, ele selecionou até o último pedido, ou seja, de C2 até C831. E além disso, como eu vou copiar para outros funcionários, eu quero transformar isso aqui de forma fixa. Vou fixar aqui pressionando F4. Pronto. Ponto e vírgula. Agora, o segundo argumento é o critério. Qual vai ser o critério? Vai ser o funcionário que está aqui na célula do lado, K2. E, finalmente, ponto e vírgula, o intervalo de soma. O intervalo de soma é onde está o valor. Então, é desde a célula H2 até o último valor, Ctrl Shift seta para baixo, H831, que nós vamos fixar também. Fixo. Fecho parênteses. Pronto. Então está aqui o total de pedidos para todos os funcionários. Essa função soma-se é ótima, né? Se você tem apenas um critério. Qual o critério que a gente usou para segregar os dados? Por funcionário. Mas se eu tivesse mais algum outro tipo de critério, se eu quisesse, por exemplo, separar além do funcionário, separar também por país. Vamos colocar aqui, copiar para cá. País de destino.
se eu quisesse também segregar por país. A soma si não seria mais adequada. Então, nesse caso, eu preciso usar uma outra função, que é a soma sis. A soma sis eu posso colocar tantos critérios quanto eu queira. Então, vamos lá. Igual soma sis, com S no final, abre parênteses. Agora, a ordem dos argumentos é um pouco diferente de soma si. Aqui, em soma sis, primeiro eu coloco o intervalo de soma. Qual é o intervalo de soma? É o valor. Então, primeiro eu vou colocar aqui a coluna onde eu vou somar. Ou seja, de H2 até o final. Ctrl, Shift, seta para baixo. H831. E, claro, também vou fixar. Ponto e vírgula. Agora, o segundo argumento é o intervalo do critério 1. Qual é o intervalo do critério 1? Funcionário. Então, também vou selecionar aqui desde C2 até o final. Ctrl, Shift, seta para baixo. E também vou fixar F4. Bom, qual é o critério que eu vou usar para este intervalo? É o funcionário que está na célula do lado, né? O Steven. E como eu vou copiar para todos os outros, não vou fixar este. Este vai ser variável. E aí, observem que agora eu posso colocar outros critérios. São opcionais. No meu caso, eu vou usar o país de destino. Então, vamos colocar aqui ponto e vírgula. Vou adicionar mais um argumento. Então, eu vou selecionar aqui o país de destino. Desde G2, Ctrl Shift seta para baixo, até o final, até G831. E também vou fixar F4. E qual vai ser o critério? País de destino, que por enquanto não tem nada, mas vai ter, né? J2. Também esse vai ser variável. E vou fechar o parêntese, concluindo então a função. Enter. Ele deu 0 porque não tem nenhum país de destino. Vamos escolher aqui um país. Brasil? Pronto, está aqui o total do Steven para o país Brasil. Então eu vou copiar para todos os outros. Todo mundo eu quero que seja totalizado pelo país Brasil. E também para cada funcionário. Então até aqui, vamos formatar, né? Então está aqui o total de pedidos por funcionário, por país. Por exemplo, se eu quiser trocar o país, vamos colocar, por exemplo, a Alemanha, imediatamente ele recalcula para todos os outros. Então este foi o adendo para a aula de subtotais para análise de dados, usando a função soma sis. Eu vejo vocês numa próxima aula. Tchau!